Boa noite. O Jornal da Câmara inicia repercutindo as decisões dos chefes dos executivos gaúcho e municipal. Isso porque venceu hoje o decreto do governador Eduardo Leite sobre o fechamento do comércio e outras atividades. Eu anuncio que nós vamos prorrogar o decreto com restrições aos municípios gaúchos de forma uniforme para o Estado, com regras de restrições até o dia 30 de abril. Até o dia 30 de abril. Mas vamos permitir para os municípios que não integram a região metropolitana de Porto Alegre e nem a região metropolitana da Serra Gaúcha, onde se observa uma maior incidência de casos de coronavírus e maior relação de interdependência econômica entre as cidades. Então, nestas duas regiões metropolitanas se manterão como estão as determinações do Estado do Rio Grande do Sul. Para o restante do Estado estão mantidas as vedações, mas poderão os prefeitos, considerando as recomendações da nossa vigilância em saúde, do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, poderão, por decretos próprios, abrirem o comércio respeitando regras de acessos, desde que justifiquem nos seus decretos e façam os tantos considerandos que serão exigidos para, observando os indicadores das suas cidades, da sua realidade local, abrir o comércio, fora dessas duas regiões, metropolitana de Porto Alegre e metropolitana da Serra Gaúcha, como já justifiquei. Neste período, para podermos preparar, nós queremos usar este período para consolidar estes sistemas e a alimentação destes sistemas com as informações que são fundamentais para o Estado poder fazer esta migração para um modelo de distanciamento controlado. Então, neste período, nós reforçamos o apelo aos hospitais para que façam a inserção dos dados, diariamente, mantenham-os atualizados, estes dados, porque eles serão fundamentais na avaliação região a região. Nós temos 7 regiões de saúde no Estado do Rio Grande do Sul, e vamos ter isto georreferenciado, e dentro das regiões dos municípios, e dentro dos municípios dos hospitais, e o percentual de leitos ocupados, e um sistema de análise desses dados diariamente, para que nós possamos administrar esta política de distanciamento controlado. Nós queremos evoluir no Estado para menos restrições, se for possível, antes deste período. Se tivermos a consolidação dos dados, podemos até antecipar a migração para o novo modelo para antes do dia 30 de abril. Este modelo de distanciamento controlado vai servirá de parâmetro para a gestão do risco da epidemia. Exatamente como uma medicação de uso contínuo. Nós vamos controlar a dosagem, os momentos, os efeitos, os sintomas e o aumento ou diminuição da dose recomendada. Nós vamos monitorar constantemente o nosso sistema de saúde, a nossa velocidade de contágio, o número de testes, internações, mortalidade e leitos, e também a situação econômica e a nossa capacidade de absorção e reação dos impactos nos diferentes setores e serviços. E só assim, a partir dos dados coletados, nós vamos tomar as decisões sobre os próximos passos, tanto na saúde quanto na economia. Esse modelo de distanciamento controlado já possui uma coluna estrutural pronta, que eu vou apresentar logo a seguir. E será agora trabalhado no conjunto por vários atores sociais e econômicos a partir de uma governança colaborativa para estabelecermos um plano de ação com ações planejadas e coordenadas com lançamento já nos próximos dias. Nós queremos, nos próximos dias, o envolvimento das representações, das entidades que representam os diversos setores econômicos, para que a partir desta espinha dorsal que temos, possamos desenvolver
todo este projeto que culminará na retomada da atividade econômica no estado do Rio Grande do Sul. E após o governo do estado anunciar que vai publicar um decreto com as condicionantes para a retomada de atividades econômicas nos municípios nas próximas horas, em Passo Fundo, o prefeito Luciano Azevedo vai analisar as condições, ouvir técnicos e os dados serão examinados antes da decisão. O anúncio será feito amanhã durante o dia. Até lá, o isolamento segue com as atividades interrompidas. Um médico passofundense foi selecionado para trabalhar com os pacientes infectados pelo novo coronavírus no Hospital de Campanha Albert Einstein, em São Paulo. Renato Pazini nos conta agora como foi montada a estrutura no estádio do Pacaembu. Rapidamente eles construíram uma estrutura que é composta por 2 tendas. Essas tendas, cada uma delas contém 10 enfermarias de 20 leitos. Tá? E aí a gente tem o cuidado com os pacientes dentro dessas enfermarias. Cada médico fica responsável pelo cuidado de 20 doentes e são pacientes considerados de baixa ou média gravidade. Ou seja, são aqueles pacientes que teoricamente não precisariam de uma estrutura de UTI por trás deles. O que acontece é que o coronavírus é uma doença nova para a gente médico e é impossível de predizer qual paciente baixa ou média complexidade. Acaba que uma porcentagem dos pacientes acaba evoluindo para intubação dentro desse complexo hospitalar provisório que foi construído e então possui uma estrutura de UTI lá dentro mesmo, mas os pacientes que estão no tubo eles são rapidamente transferidos para um hospital. A proposta lá não é que pacientes graves fiquem hospitalizados nesse hospital de campanha. A proposta é que o paciente chegue lá quando ele já passou por uma outra estrutura hospitalar e ele precisa de um período de convalescença até ele ficar livre do oxigênio. Os pacientes que chegam lá, todos têm um diagnóstico de pneumonia, não necessariamente de coronavírus, são casos suspeitos ou confirmados, mas com alteração tomográfica que mostra pneumonia. E eles recebem o tratamento para essa pneumonia, que é composto de antibióticos, e a gente está usando a hidroxicloroquina de acordo com estudos clínicos que estão sendo feitos. Esse vídeo não tem intuito científico, então não tenho como dizer para você se a cloroquina funciona ou não funciona. Acho que não é essa a proposta. A proposta é justamente informar sobre como funciona lá. Então o paciente ele vem trazido de uma outra instituição de ambulância, ele é feita uma avaliação por um médico que destina esse paciente para uma enfermaria, ou então se for um paciente que instabilizou durante o transporte, ele vai para a UTI e da UTI já é solicitada uma vaga para um hospital anexo. Não é o ambiente mais confortável do mundo para nós que somos médicos. A gente precisa ficar paramentado o tempo inteiro que a gente está lá, então a gente usa uma roupa privativa como essa, uma outra capa impermeabilizante, uma máscara específica, óculos e gorro. A gente acaba passando bastante calor, sofrendo bastante, mas como médico a gente entende que faz parte, é necessário a gente se proteger e esses pacientes precisam de ajuda, então esse é o nosso papel nesse período tão difícil, que é justamente ajudar os doentes. E conheça no próximo bloco a experiência de uma passofundense que mora na China. Ela vai nos contar como foi o isolamento obrigatório imposto pelo governo. A gente é assim, chega uma hora que quer mais aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos, quer mais viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer.
Hoje nós vamos conhecer os depoimentos de 3 gaúchas que estão vivenciando a quarentena fora do Brasil. Paola Panizon vive em Miami há 5 anos e nos contou o pânico gerado com as determinações iniciais. A gente está agora na segunda quarentena, tivemos uma primeira de 15 dias, que quando foi declarada teve realmente um estado de pânico aqui, onde todo mundo saiu, foi comprar muita coisa. É um pouco absurdo, eu acho que isso foi meio mundial, mas aqui o que eu senti que teve um pouco uma relação, porque todo ano a gente tem uma estação de furacões, e durante essa estação de furacão, se ocorre algum furacão, não se tem água, o supermercado fecha, tudo fecha, e eu acho que foi assim, ligado nisso. E logo depois disso, acho que o pessoal se deu conta e começou a entrar um pensamento mais de comunidade e, enfim, se comprar realmente o que precisava. E depois foi declarado mais esses 30 dias. Tiveram várias diretrizes que o CDC, né, que é o órgão aqui que cuida, enfim, de epidemias, nos deram, que é o uso de máscaras, o isolamento social. O isolamento social, ele foi caminhando, ele foi eu acho que é 2 metros, que é no Brasil, mas enfim, 6 pés a ser respeitado e tal. Hoje ele é super respeitado. Hoje também tá se usando máscara para tudo, né? E hoje existem alguns produtos aqui que são difíceis de achar, né? De limpeza, álcool gel, mas tá todo mundo ajudando um ao outro. Isso que eu acho que é mais legal. E o que eu penso é que, independente de tudo isso que está acontecendo e de não ser fácil, né, de estar nessa situação, de estar fechado, enfim, é que tá todo mundo se ajudando e por causa disso a gente vai sair dessa. Joana Manuela Wolff é consultora em comércio exterior e mora na China há 3 anos. Ela foi obrigada a ficar 14 dias isolada em um local designado pelo governo. Oi, eu sou a Joana, eu moro em Yiwu, na China, e recentemente vivenciei o isolamento. Por ter retornado do exterior, então todos os estrangeiros e todos os chineses que aqui chegaram foram obrigados a ficar 14 dias de quarentena em um local designado pelo governo. Podia ser um hotel ou a própria casa da pessoa, dependendo da cidade em que ela se destinava. Nos casos de contaminação no voo, então, as pessoas saíam desse isolamento e eram automaticamente levadas para um hospital para ter um monitoramento mais severo, né, e fazer exames e todos os controles. Percebe-se que hoje esse é o único tipo de isolamento que ainda tem, embora tenha sido praticado o isolamento total antes, né, em que ficou aberto apenas, né, no comércio as necessidades básicas, que seriam saúde e alimentação, e mesmo assim que ficaram abertas, o sistema era de teleentrega por aplicativo. Além disso, também teve o controle de temperatura, né? As pessoas tinham que reportar sua temperatura 2 vezes ao dia, também por aplicativo de celular, né? Escaneavam um código e reportavam qual condomínio que estava, a localidade, né? E repassava se havia sintomas diários, né? Quais os sintomas tinham e a temperatura, né? Era de manhã e de noite. Além disso, teve o uso obrigatório de máscaras, né? Que mesmo dentro dos condomínios, as pessoas só podiam circular com o uso de máscaras, né? Então, as coisas aos poucos aqui estão voltando à normalidade, embora haja ainda o controle de temperatura nos locais públicos e o uso de máscaras, né? Embora não seja mais obrigatório, né? Eu creio que as pessoas estão menos preocupadas. Eu acho que agora
nós todos temos que unir esforços, né? Cada um pensar em fazer a sua parte, se proteger, porque automaticamente quando a gente se protege, a gente está protegendo o próximo, né? Eu acho que agora a gente tem que pensar não só na gente, mas pensar no próximo. Pensar que se cada um fizer a sua parte na proteção, né, contra o vírus, eu acho que quanto mais cedo a gente se isolar, quanto mais cedo a gente se distanciar, mais cedo também todos nós vamos nos abraçar e isso tudo vai passar. Nestas últimas edições, a TV Câmara exibiu depoimentos de gaúchos que nos contaram suas experiências com a pandemia em diferentes lugares do mundo. Encerramos o Jornal da Câmara de hoje com a fotógrafa Maria Luísa Fontana. Ela mora no norte da Itália com a irmã há quase 3 anos e destacou a importância do isolamento. Se estão baixando os nossos números é exatamente porque as pessoas estão conscientes de estarem em casa. Então a importância aqui na Itália de não se propagar a outras cidades, de não começar novos focos em outras cidades, de estar controlando esses números, ainda se são muito altos, é estando em casa. Não tem nenhuma outra forma, porque o vírus é invisível, a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe onde a gente vai tocar num portão ou abraçar alguém, mesmo que seja assintomático. Eu não quero ter experiência de ter esse vírus, sabe? Não quero ter experiência de ir para um hospital, de não saber o que vai acontecer com o meu corpo. Prefiro estar no conforto da minha casa, cuidando das minhas coisas, inventando um novo hobby, um novo lazer, do que ir para um hospital e principalmente cuidando das pessoas que talvez não tenham a mesma idade do que eu, que não tenham a mesma fortuna de ter um corpo saudável. Então, além de tudo, é uma consciência com todas as outras pessoas, é uma consciência de cuidar um do outro e não importa se o comércio está parado e a gente não está ganhando dinheiro, quando você vê 600 pessoas por dia morrendo no teu país, isso não passa a ser a prioridade é controlar as pessoas, isso a gente vai pensar depois, a gente vai se unir e de uma forma ou de outra superar também a crise econômica, mas no momento a gente precisa superar o número de mortes. E a consciência de estar em casa por ti, pelos seus entes queridos, é uma questão social, uma questão de humanidade. E hoje aqui para nós isso é muito claro, é um vírus invisível, não se sabe quando vai chegar ou não. E a única maneira de controlar na Itália hoje tem sido essa, isolamento praticamente total. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.